Você acredita que está no controle da sua vida? Que suas decisões são realmente suas? Que seu destino está em suas mãos? Napoleon Hill, após mais de 25 anos estudando as mentes mais brilhantes de sua época, chegou a uma conclusão surpreendente. Não é bem assim. Existe uma força invisível que guia suas decisões, influencia seus pensamentos e determina seus resultados. Uma força tão poderosa que molda seu destino sem que você sequer perceba sua existência. O mais fascinante, você pode aprender a usar essa força a seu favor, ou continuar sendo controlado por ela para sempre. Hoje, vamos mergulhar nos ensinamentos mais profundos e menos conhecidos de Napoleon Hill. Não aqueles que você encontra em livros populares ou vídeos motivacionais, mas os princípios esotéricos que ele revelou apenas para seus alunos mais próximos. Prepare-se para descobrir como essa força invisível está operando em sua vida neste exato momento. E mais importante, como você pode assumir o controle dela para criar a vida que realmente deseja. Napoleon Hill passou a vida inteira estudando o sucesso. Ele entrevistou mais de 500 dos homens e mulheres mais bem-sucedidos de sua época, incluindo nomes como Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell e Andrew Carnegie. Mas o que muitos não sabem é que em seus estudos mais avançados, Hill chegou a uma conclusão que vai muito além das 16 leis do sucesso, ou dos 13 princípios que ele popularizou. Hill explicava que nós pensamos que tomamos decisões conscientemente, que escolhemos nossos caminhos, que definimos nossos objetivos. Mas, na verdade, somos movidos por forças mentais e espirituais invisíveis, que operam em um nível muito mais profundo que nossa consciência. Essa força é chamada por ele de diferentes nomes em diferentes contextos: inteligência infinita, espírito de sucesso, subconsciente coletivo, ou simplesmente o poder criador invisível. Em seus diários pessoais, que só foram publicados décadas após sua morte, Hill escreveu: "O homem só começa a controlar seu destino quando entende que não está sozinho em seus pensamentos." O que ele queria dizer com isso? Simplesmente que seus pensamentos não são inteiramente seus. Eles são influenciados, moldados e às vezes completamente controlados por forças que vão além da sua mente consciente. Pense nisso. Quantas vezes você teve uma intuição inexplicável? Quantas vezes sentiu que deveria fazer algo sem saber por quê? Quantas vezes teve uma ideia brilhante que parecia vir do nada? Hill diria que nesses momentos, você estava conectado com a força invisível. Você estava captando sinais de uma inteligência maior que opera além dos limites da sua mente consciente. Mas aqui está a parte mais importante. Essa força não opera apenas ocasionalmente, em momentos de inspiração. Ela está constantemente influenciando seus pensamentos, suas decisões e, consequentemente, seu destino. A questão é: essa força está trabalhando a seu favor ou contra você? Se essa força é tão poderosa e influente, onde exatamente ela está? Como algo tão importante pode permanecer invisível para a maioria das pessoas? Hill, em seus ensinamentos mais avançados, explicava que essa força está em vários lugares simultaneamente. Ela está dentro da sua mente subconsciente. Aquela parte da sua mente que opera abaixo do nível da consciência, processando milhões de informações por segundo, armazenando memórias, gerando emoções e influenciando suas decisões sem que você perceba. Ela está no ar que você respira. Hill acreditava, assim como muitos filósofos antigos, que existe uma energia vital presente no próprio ar, uma força que não apenas sustenta a vida física, mas também carrega informações, pensamentos e vibrações mentais. Ela está nos pensamentos das pessoas ao seu redor. Hill foi um dos primeiros a falar sobre o que hoje chamamos de campos morfogenéticos, ou consciência coletiva. A ideia de que os pensamentos não ficam confinados dentro das nossas cabeças, mas se propagam como ondas influenciando outras mentes. Ela está nos campos invisíveis de energia e intenção que permeiam o universo. Décadas antes da física quântica popularizar conceitos como campo unificado ou entrelaçamento quântico, Hill já falava sobre a interconexão de todas as mentes através de um campo energético invisível. Hill afirmava que cada pensamento que você tem gera uma vibração específica, e essas vibrações não ficam isoladas em sua mente.
Elas se propagam, conectando-se com outras vibrações semelhantes, atraindo circunstâncias, pessoas e oportunidades que estão na mesma frequência. É por isso que Hill insistia tanto na importância de controlar seus pensamentos. Não apenas porque pensamentos positivos fazem você se sentir melhor, embora isso seja verdade, mas porque seus pensamentos literalmente moldam sua realidade através dessa força invisível. Em um de seus manuscritos menos conhecidos, Hill escreveu: "Seus pensamentos são como sementes lançadas em um campo fértil. A força invisível é o solo que nutre essas sementes e as transforma em realidade tangível. A questão é: que tipo de sementes você está plantando?" Uma das descobertas mais importantes de Hill foi que essa força invisível não opera isoladamente. Ela funciona como uma rede, conectando mentes, energias e intenções semelhantes. Em outras palavras, você está constantemente se conectando com outras pessoas, outras mentes, outras energias, seja consciente disso ou não. E aqui está a parte crucial. Essas conexões determinam grande parte do seu destino. Se você está cercado de pessoas negativas que constantemente duvidam, reclamam e veem problemas em tudo, você está se conectando com um campo vibracional que puxa seu destino para baixo. Ambientes de dúvida, onde a incerteza, o medo e a hesitação são a norma, você está absorvendo essas vibrações e permitindo que elas influenciem suas decisões. Notícias de medo que bombardeiam sua mente com tragédias, crises e catástrofes. Você está sintonizando sua mente com essas frequências negativas. Hill observou que as pessoas mais bem-sucedidas que ele estudou tinham algo em comum. Elas eram extremamente seletivas sobre com quem passavam seu tempo, que tipo de informações consumiam e que tipo de ambientes frequentavam. Não era apenas uma questão de preferência pessoal. Era uma estratégia deliberada para controlar as conexões invisíveis que influenciavam seus destinos. Por outro lado, quando você cultiva pensamentos elevados, mantém uma fé inabalável e vive com um propósito claro, você se conecta com a força criadora em seu aspecto mais poderoso e benéfico. Hill chamava isso de sintonia com a inteligência infinita, um estado em que sua mente individual se torna um canal para ideias, inspirações e oportunidades que parecem vir de uma fonte superior. É essa conexão que explica por que aproximadamente 3% das pessoas conseguem conquistar o que parece impossível para os outros 97%. Não é apenas uma questão de trabalho duro, estratégia ou sorte. É uma questão de conexão com a força certa. Como Hill escreveu em suas notas pessoais, o sucesso extraordinário não é resultado apenas do que você faz, mas principalmente de com quem você se conecta no plano invisível. A descoberta dessa força invisível por Napoleon Hill não foi teórica. Não foi algo que ele simplesmente deduziu de suas entrevistas ou leituras. Foi uma experiência direta, profunda e transformadora. Em 1908, enquanto trabalhava em seu primeiro grande livro sobre os princípios do sucesso, Hill passou por uma experiência que mudaria para sempre sua compreensão da mente humana e das forças que governam o universo. Durante uma noite de intensa concentração e escrita, após horas tentando formular um princípio particularmente complexo, Hill relata que algo extraordinário aconteceu. De repente, senti uma mudança na atmosfera do meu escritório. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, mais carregado de energia. Minha mente pareceu expandir além dos limites do meu crânio. E então, palavras começaram a fluir sem esforço através da minha caneta. Era como se algo maior estivesse escrevendo por mim, usando minhas mãos apenas como instrumento. Esta experiência, que Hill mais tarde chamaria de seu primeiro contato consciente com a inteligência infinita, durou várias horas. Quando finalmente terminou, Hill havia escrito mais de 30 páginas de conteúdo que, segundo ele, continha ideias e conceitos que iam muito além de seu conhecimento consciente na época. Foi a partir dessa experiência que Hill começou a compreender um princípio fundamental. A mente humana não pensa sozinha. Ela capta. Você não é apenas um gerador de pensamentos. Você é principalmente um receptor. Você capta ideias, pensamentos, inspirações e intuições de um campo maior, de uma inteligência superior.
de uma força invisível que permeia o universo. Esta compreensão transformou completamente a abordagem de Hill. Ele percebeu que o verdadeiro gênio não está em tentar forçar o pensamento, mas em aprender a sintonizar-se com a fonte certa de inspiração. Em seus diários, Hill escreveu: "O homem que aprende a sintonizar sua mente com a inteligência infinita tem acesso a todo o conhecimento, toda a sabedoria e todo o poder do universo. Ele deixa de ser apenas um indivíduo isolado e torna-se um canal para algo muito maior." Esta descoberta explica por que tantas pessoas de sucesso relatam momentos de inspiração súbita, ideias brilhantes que parecem surgir do nada, ou soluções para problemas complexos que aparecem durante o sono ou em momentos de relaxamento. Não é coincidência. É a força invisível operando através delas. Agora que entendemos o que é essa força invisível e como Hill a descobriu, vamos explorar como ela influencia diretamente seu destino, muitas vezes sem que você perceba. A primeira coisa a entender é que essa força não responde ao que você deseja superficialmente ou ao que você diz querer. Ela responde ao que você acredita profundamente, ao que você sente emocionalmente e ao que você vibra energeticamente. Em outras palavras, seus desejos conscientes podem estar apontando em uma direção, enquanto suas crenças subconscientes estão apontando em outra completamente diferente. E adivinha qual delas a força invisível vai seguir? Exatamente. A mais profunda. A subconsciente. É por isso que tantas pessoas ficam frustradas com técnicas de pensamento positivo, superficial, ou com afirmações que não parecem funcionar. Elas estão tentando reprogramar apenas a superfície, enquanto as raízes profundas permanecem intocadas. Se no fundo você pensa, sou um fracassado, ou pessoas como eu não têm sucesso, ou dinheiro é difícil de ganhar, essa força molda sua realidade conforme essas crenças profundas. Não importa quantas afirmações positivas você repita no espelho. Por outro lado, se você genuinamente acredita meu sucesso é inevitável, ou eu mereço abundância, ou estou constantemente evoluindo, a força invisível reorganiza circunstâncias, pessoas e oportunidades para que isso aconteça. Hill observou esse fenômeno repetidamente em suas pesquisas. Pessoas com crenças limitantes pareciam atrair exatamente as circunstâncias que confirmavam essas limitações. Era como se o universo conspirasse para provar que elas estavam certas sobre suas limitações. Enquanto isso, pessoas com crenças expansivas pareciam ter sorte constantemente. Oportunidades apareciam no momento certo. Pessoas importantes cruzavam seus caminhos por acaso. Soluções para problemas complexos surgiam do nada. Em seu livro, Pense e Enriqueça, Hill menciona brevemente este princípio quando fala sobre o poder do pensamento magnetizado. A ideia de que pensamentos carregados de emoção atraem circunstâncias semelhantes. Mas em seus ensinamentos mais avançados, ele vai muito além. Ele explica que seus pensamentos, especialmente aqueles carregados de forte emoção e repetidos consistentemente, criam padrões energéticos que literalmente reorganizam o campo invisível ao seu redor. Esses padrões então atraem ou repelem pessoas, oportunidades e circunstâncias de acordo com sua natureza. Como Hill escreveu em um de seus manuscritos menos conhecidos, o destino não é uma questão de chance, mas de escolha. Não algo a se esperar, mas algo a se criar. E a criação começa no reino invisível do pensamento antes de se manifestar no mundo visível das circunstâncias. Depois de entender como essa força invisível influencia seu destino, surge naturalmente a pergunta: é possível assumir o controle? Podemos direcionar conscientemente essa força, em vez de sermos inconscientemente controlados por ela? A resposta de Hill é um enfático sim, com algumas ressalvas importantes. Primeiro, é crucial entender que você não controla o universo. Você não pode simplesmente ordenar que as circunstâncias mudem instantaneamente apenas porque você deseja. A força invisível opera segundo leis próprias, muitas das quais vão além da nossa compreensão atual. No entanto, você pode controlar com o que se conecta, e essa conexão, por sua vez, influencia poderosamente seu destino. Como Hill dizia, seu poder está na escolha consciente do que pensar todos os dias.
Esta é uma afirmação profunda. Ela reconhece que, embora não possamos controlar diretamente todas as circunstâncias externas, podemos controlar nossa resposta interna a elas. E essa resposta interna, nossos pensamentos, crenças e emoções, é o que determina com qual aspecto da força invisível nos conectamos. Aqui estão algumas maneiras práticas de assumir esse controle. Você pode alimentar sua mente com fé, em vez de dúvida. A fé, como Hill a define, não é crença cega, mas uma convicção baseada em conhecimento e experiência. É a certeza de que, mesmo quando não vemos o caminho completo, estamos nos movendo na direção certa. Você pode escolher palavras de poder em vez de palavras de limitação. As palavras que você usa, tanto em seu diálogo interno quanto em suas conversas com outros, literalmente programam seu subconsciente e determinam com qual aspecto da força invisível você se conecta. Você pode andar com pessoas que acreditam em vez daquelas que duvidam. As pessoas com quem você passa mais tempo têm uma influência enorme sobre seu campo energético. Hill observou que as pessoas mais bem-sucedidas eram extremamente seletivas sobre com quem passavam seu tempo, entendendo que cada associação é também uma conexão energética. Você pode criar ambientes mentais positivos, em vez de se expor constantemente à negatividade. Os ambientes que você frequenta, físicos e virtuais, têm uma influência direta sobre seu estado mental e, consequentemente, sobre sua conexão com a força invisível. Todas essas escolhas mudam o campo energético ao seu redor e, com o tempo, transformam completamente seu destino. Hill comparava esse processo a sintonizar um rádio. Você não cria as estações de rádio. Elas já existem, transmitindo constantemente. Mas você pode escolher em qual frequência sintonizar. Da mesma forma, você não cria a força invisível, mas pode escolher com qual aspecto dela se conectar, através de seus pensamentos, emoções e crenças. Em seus seminários avançados, Hill ensinava: o controle do seu destino começa com o controle da sua mente. Não deixe que pensamentos aleatórios determinem seu futuro. Seja deliberado, seja consciente, seja o mestre dos seus pensamentos, e você se tornará o mestre do seu destino. Este princípio explica por que duas pessoas podem enfrentar circunstâncias externas idênticas e ter resultados completamente diferentes. Não são as circunstâncias que determinam o resultado, mas a conexão mental e energética que cada pessoa estabelece em resposta a essas circunstâncias. Como Hill escreveu, quando você muda a qualidade dos seus pensamentos, você muda a qualidade da sua vida, às vezes instantaneamente. Sua mente é um instrumento poderoso, e quando você aprende a controlá-la, você aprende a controlar seu destino. Agora que entendemos como assumir o controle da força invisível, vamos explorar um exercício prático que Hill ensinava a seus alunos mais avançados para fortalecer essa conexão positiva. Este não é um exercício comum de visualização ou afirmação. É uma prática profunda de alinhamento energético que, segundo Hill, pode literalmente reprogramar seu campo vibracional e mudar sua conexão com a força invisível. Aqui está como fazer. Encontre um lugar tranquilo onde você não será interrompido por pelo menos 15 minutos. A qualidade do ambiente é importante para este exercício, pois você está tentando estabelecer uma conexão energética sutil. Sente-se em uma posição confortável, com a coluna relativamente ereta. Feche os olhos e respire profundamente algumas vezes, permitindo que seu corpo relaxe e que sua mente se acalme. Quando sentir que está suficientemente relaxado, comece a repetir mentalmente, com profunda convicção emocional: estou conectado com a força invisível da realização. Meus pensamentos são guiados por sabedoria superior. Tudo está conspirando a meu favor. A chave aqui não é apenas repetir as palavras mecanicamente, mas realmente sentir a vibração delas. Sinta como se essas afirmações já fossem verdade. Sinta a conexão com algo maior que você. Sinta a certeza de que você está sendo guiado. Sinta a confiança de que o universo está trabalhando a seu favor. Hill enfatizava que a emoção é o elemento que dá poder a este exercício. Pensamentos sem emoção são como sementes sem água. Eles não germinam no campo da força invisível. Repita este exercício diariamente por pelo menos 21 dias consecutivos.
Por que 21 dias? Porque, segundo Hill, leva aproximadamente esse tempo para que um novo padrão vibracional se estabeleça firmemente em seu campo energético. O que você pode esperar ao praticar este exercício consistentemente? Hill observou os seguintes resultados em seus alunos. Você vai começar a notar mais sincronicidades em sua vida, aqueles acidentes felizes, ou coincidências, que parecem estranhamente significativos. Você vai experimentar mais momentos de clareza mental e inspiração súbita, ideias brilhantes que parecem surgir do nada. Você vai perceber mais oportunidades ao seu redor, muitas das quais sempre estiveram lá, mas você não estava sintonizado para vê-las. Você vai se sentir mais guiado em suas decisões, com uma sensação maior de certeza e propósito. Em seus diários pessoais, Hill escreveu sobre sua própria experiência com este exercício. Quando comecei esta prática, parecia apenas um exercício mental, mas após algumas semanas, comecei a perceber mudanças notáveis em minha vida. Pessoas que poderiam ajudar em minha missão apareciam por acaso. Informações que eu precisava chegavam no momento exato. Obstáculos que pareciam intransponíveis se dissolviam misteriosamente. Era como se uma inteligência superior estivesse orquestrando eventos a meu favor. Este exercício não é mágica ou superstição. É uma aplicação prática da compreensão de Hill sobre como a mente humana interage com o campo energético invisível que nos cerca. A força invisível que Hill descobriu não é algo que apenas algumas pessoas especiais podem acessar. Na verdade, todos nós estamos constantemente interagindo com ela, seja consciente ou inconscientemente. No entanto, algumas pessoas parecem ter uma capacidade natural ou desenvolvida de se conectar com essa força de maneiras particularmente poderosas. Observando esses indivíduos, podemos aprender muito sobre como a força invisível opera. Grandes inventores e cientistas frequentemente relatam que suas descobertas mais importantes não vieram de raciocínio linear ou experimentação metódica, mas de momentos de inspiração súbita, onde as ideias surgem do nada. Thomas Edison, um dos sujeitos de estudo de Hill, tinha o hábito de sentar-se em sua cadeira favorita quando estava trabalhando em um problema difícil. Ele segurava uma bola de aço em cada mão, com tigelas de metal no chão sob suas mãos. Quando começava a adormecer, as bolas caíam nas tigelas, acordando-o. Edison dizia que nesse estado entre o sono e a vigília, ele recebia suas ideias mais brilhantes. Nikola Tesla, outro gênio estudado por Hill, afirmava que suas invenções apareciam completamente formadas em sua mente, como visões detalhadas que ele apenas precisava transcrever para o mundo físico. Artistas de todos os tipos, músicos, pintores, escritores, poetas, frequentemente relatam experiências onde a inspiração repentina flui através deles, como se algo baixasse, ou como se eles fossem apenas um canal para algo maior. Mozart descreveu seu processo criativo dizendo que as composições vinham a ele já completas, e ele simplesmente as copiava da fonte invisível. Michelangelo dizia que ele não criava suas esculturas. Ele simplesmente removia o excesso de mármore para revelar as figuras que já estavam lá, esperando para serem descobertas. Espiritualistas e líderes religiosos de diversas tradições têm diferentes nomes para essa força: campo quântico, Espírito Santo, energia universal, consciência cósmica, mas todos estão essencialmente descrevendo a mesma experiência de conexão com algo maior que transcende o indivíduo. Hill percebeu que, apesar das diferentes terminologias e contextos culturais, todos esses indivíduos estavam falando da mesma força. A diferença estava apenas em como eles interpretavam e aplicavam essa conexão. Em seus estudos, Hill identificou um padrão interessante. As pessoas que faziam as contribuições mais significativas em seus campos eram frequentemente aquelas que reconheciam abertamente que suas ideias e inspirações vinham de uma fonte além delas mesmas. Elas não reivindicavam crédito pessoal por seu gênio, mas se viam como canais ou instrumentos para algo maior. Como Hill escreveu, o verdadeiro gênio não é aquele que pensa saber tudo, mas aquele que sabe como se conectar com a fonte de todo conhecimento. Esta observação tem implicações profundas. Sugere que o caminho para realizações extraordinárias
não está necessariamente em acumular mais conhecimento ou desenvolver mais habilidades, embora isso seja importante, mas em aprender a se abrir e se conectar com a força invisível, que é a fonte de toda inspiração genuína. Até agora falamos sobre os benefícios de reconhecer e trabalhar conscientemente com a força invisível. Mas o que acontece quando você a ignora? Quais são as consequências de viver desconectado dessa fonte de sabedoria e poder? Hill observou padrões consistentes nas vidas daqueles que, por ignorância ou escolha, permaneciam desconectados da força invisível. Você se sente perdido, sem direção clara, quando você não está conectado com a força que Hill chamava de inteligência infinita. Você perde acesso à bússola interna que poderia guiar suas decisões. Como resultado, você frequentemente se sente confuso sobre qual caminho seguir, que escolhas fazer, que direção tomar na vida. Seus pensamentos se contradizem constantemente, criando conflito interno. Sem a clareza que vem da conexão com a força invisível, sua mente se torna um campo de batalha de pensamentos contraditórios. Você quer algo, mas teme não ser capaz de consegui-lo. Você deseja mudança, mas resiste a sair da zona de conforto. Você acredita em seu potencial em um momento e duvida dele no próximo. As coisas dão errado sem explicação aparente. Quando você está desconectado da força invisível, você frequentemente se encontra enfrentando obstáculos aparentemente aleatórios e inexplicáveis. Projetos falham por razões misteriosas. Relacionamentos se deterioram sem causa clara. Oportunidades desaparecem no último momento. Sua energia é constantemente sugada, deixando você exausto e desmotivado. A desconexão da força invisível resulta em um dreno constante de energia vital. Você se sente cansado mesmo após descansar, desmotivado mesmo para atividades que costumava gostar, e emocionalmente esgotado sem razão aparente. Hill comparava essa desconexão a tentar operar um rádio fora da frequência correta. O resultado é apenas estática, ruído inútil que não transmite nenhuma informação significativa e que, com o tempo, se torna irritante e desgastante. Em seus diários pessoais, Hill escreveu sobre períodos de sua própria vida quando ele se sentiu desconectado da força invisível. Havia momentos em que eu perdia completamente o contato com a fonte de inspiração. Nesses períodos, minha escrita se tornava mecânica e sem vida. Minhas decisões pareciam sempre erradas. Obstáculos surgiam de todos os lados. Era como se o universo inteiro estivesse conspirando contra mim. Só mais tarde percebi que não era o universo que havia mudado. Era minha conexão com ele. Esta observação levou Hill a uma conclusão importante. A desconexão da força invisível não é um estado neutro. Não é simplesmente a ausência de uma conexão positiva. É, na verdade, uma conexão negativa, uma sintonia com aspectos da força invisível que não servem ao seu crescimento e realização. Em outras palavras, você está sempre conectado com algo. A questão é, com o quê? Quando você não escolhe conscientemente sua conexão, você se torna vulnerável a influências aleatórias e muitas vezes negativas. Você se torna como uma folha ao vento, arrastada por qualquer corrente que esteja mais próxima no momento. Hill observou que muitas pessoas passam a vida inteira nesse estado de desconexão consciente, nunca percebendo que há uma alternativa. Elas atribuem seus fracassos e dificuldades à má sorte, circunstâncias externas ou limitações pessoais, sem nunca considerar que a verdadeira causa pode ser sua desconexão da força invisível, que poderia guiá-las para o sucesso. Como Hill escreveu, o maior desperdício na vida humana está nas mentes que falham em se conectar com a fonte de sabedoria e poder que está disponível para todos. Não é a falta de capacidade que limita as pessoas, mas a falta de conexão com a força que poderia manifestar essa capacidade plenamente. Chegamos ao final de nossa exploração da força invisível que Napoleon Hill descobriu em seus estudos sobre o sucesso extraordinário. Vamos recapitular o que aprendemos e, mais importante, como podemos aplicar esse conhecimento em nossas próprias vidas. A primeira e mais fundamental lição é que você não está sozinho em seus pensamentos. Sua mente não é um sistema fechado, operando isoladamente do resto do universo. Ela é parte de um campo maior de consciência, energia e inteligência.
o que Hill chamava de inteligência infinita. A segunda lição é que você não controla diretamente o universo ou as circunstâncias externas da sua vida. Isso seria como uma onda tentando controlar o oceano. Mas você pode controlar com que aspecto da força invisível você se conecta através dos seus pensamentos, emoções e crenças. Como Hill dizia, você não controla o universo, mas pode escolher com que força se alinha. Esta é uma distinção crucial. Muitas filosofias de pensamento positivo superficiais sugerem que você pode simplesmente desejar algo e o universo magicamente o entregará. Hill descobriu que a realidade é mais nuançada. Não são seus desejos superficiais que moldam sua realidade, mas suas crenças profundas, seus padrões de pensamento habituais e a qualidade da sua conexão com a força invisível. A terceira lição é que essa conexão não é algo místico ou inacessível. É uma habilidade prática que pode ser desenvolvida através de exercícios específicos, como o que compartilhamos neste vídeo. Com prática consistente, qualquer pessoa pode fortalecer sua conexão com os aspectos positivos e construtivos da força invisível. A quarta lição é que os resultados dessa conexão não são teóricos ou subjetivos. Eles se manifestam em realizações concretas, oportunidades tangíveis e mudanças mensuráveis em sua vida externa. Como Hill observou em seus estudos de pessoas bem-sucedidas, a qualidade da conexão interna eventualmente se reflete na qualidade das circunstâncias externas. Napoleon Hill dedicou sua vida a estudar e ensinar esses princípios, porque ele acreditava que eles representavam a diferença fundamental entre uma vida de mediocridade e uma vida de realização extraordinária. Ele sabia disso não apenas por suas pesquisas extensas, mas por sua própria experiência pessoal de transformação. E é por isso que os ensinamentos de Hill continuam relevantes até hoje, décadas após sua morte. Eles não são baseados em modismos passageiros ou técnicas superficiais. Eles são baseados em princípios fundamentais de como a mente humana interage com as forças invisíveis que moldam nosso universo. Como você pode aplicar essas lições em sua própria vida? Comece prestando mais atenção à qualidade dos seus pensamentos. Observe como você se sente quando pensa de certas maneiras. Perceba as conexões entre seus estados mentais habituais e as circunstâncias que você atrai. Então, faça escolhas conscientes. Escolha deliberadamente pensamentos que o conectem com aspectos positivos e construtivos da força invisível. Cultive emoções que elevem sua vibração energética. Associe-se com pessoas que reforcem sua conexão com o melhor que existe dentro de você. Lembre-se das palavras de Hill. Você não controla o universo, mas pode escolher com que força se alinha. E quando você faz essa escolha conscientemente, dia após dia, momento após momento, o universo começa a responder. Não porque você o está controlando, mas porque você está se alinhando com forças que naturalmente o levam na direção do crescimento, da realização e do sucesso. Conecte-se com a força invisível, e o universo vai começar a conspirar a seu favor. Você acabou de assistir a uma exploração profunda dos ensinamentos mais esotéricos de Napoleon Hill. Ensinamentos que vão muito além do que você encontra em livros populares ou vídeos motivacionais. Se este conteúdo ressoou com você, se você sentiu aquela faísca de reconhecimento que sugere que há verdade nestas palavras, então não deixe que este seja apenas mais um vídeo que você assiste e esquece. Inscreva-se no canal agora para continuar esta jornada de descoberta. No próximo vídeo, vamos explorar como Napoleon Hill usava o silêncio e a meditação para se conectar diretamente com a inteligência infinita. Técnicas práticas que você pode aplicar imediatamente para fortalecer sua própria conexão com a força invisível. Ative o sino de notificações para não perder nenhum episódio desta série sobre os ensinamentos mais profundos e transformadores de Napoleon Hill. E lembre-se sempre das palavras poderosas que Hill compartilhou com seus alunos mais próximos. O pensamento é o elo que conecta o homem ao seu destino. Napoleon Hill. Até o próximo vídeo, mantenha seus pensamentos elevados, sua conexão forte e seu propósito claro.